todos esse versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, que espada alguma de dois gumes, e até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Essa é a palavra que nós lemos, essa é a palavra que nós ouvimos, e essa é a palavra que nós devemos pregar. Meus irmãos, estamos mais um dia feliz na casa do Senhor, e temos a certeza, não poderia ter um início de culto mais maravilhoso do que ouvir esse hino. Nos remete a fazer a vontade do Senhor. Nós vamos louvar e continuar louvando com toda a força, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar com os hinos 226 do cantor cristão e 433 do HCC. Quer mudar? Nós vamos cantar o 226 e o 291 do HCC. Nós resolvemos trocar porque houve uma troca aí de horários. Nós vamos cantar agora o 291, graça de Deus, infinito amor, graça maior que todo o meu mal. Lá no Calvário, meu Salvador, prova me deu desse amor real. Graça, graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça, graça, graça de Deus para o pecador. Salvador.
palavra de Deus está impressa no boletim. Nós vamos fazer a leitura que encontra-se em Hebreus 10, 32 ao versículo 39. Façamos essa leitura de forma responsiva. Não perca a oportunidade de fazer essa leitura e fazer uma reflexão, porque a leitura, ela só pela leitura, ela é vã. Ela requer que haja interesse pela palavra e que haja busca pelo Espírito de Deus, que há de colocar e interpretá-la no seu coração. Façamos a leitura do texto. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportais grandes combates de aflições. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, não somos daqueles que se repetiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga mais uma vez, amém. Amém. Senhor seja glorificado. A palavra ela é viva e é eficaz. Estamos felizes com todos os irmãos que estão aqui e não posso deixar de ressaltar, fui advertido pelo pessoal da mídia, de saudar os irmãos que estão assistindo ao culto pela internet, e dentre eles o nosso irmão Nado e a irmã Sara, que conversando com eles essa semana, ele disse que está acompanhando, vez ou outra, o culto, e é uma bênção. Lá nos Estados Unidos eles poderem acompanhar o culto, e para nós é um grande prazer sabermos que o Senhor tem utilizado essa ferramenta, essa importante ferramenta, a igreja também, para o alcance de vidas. Todos os nossos visitantes, por favor, os membros sentem-se e os visitantes permaneçam de pé, por favor. Nós temos um grupo bom de visitantes, né? Muito bom. Aqui na nossa primeira coluna, eu gostaria que os irmãos cumprimentassem. Temos bastantes irmãos, temos irmãos também vindos nossos de São Paulo, o Elias, Isa, Eduardo e família. Nós também temos entre nós, não sei onde está, o irmão Larry Gomes e a irmã Linda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cantar Eu Te Amo com o Amor do Meu Senhor. Toda a igreja, Eu Te Amo com o Amor do Meu Senhor. Bruno, pode ajudar? Nós amamos os irmãos e visitantes com o amor do nosso Senhor. Todos juntos. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Deus. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Como o ensaio foi excelente, a gente pode cantar melhor. Vamos declarar o amor de Deus que nós temos pelos nossos irmãos e os nossos visitantes. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Deus. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Posso ver em
em ti a glória do meu Deus. Eu te amo com o amor do meu Senhor. Amém. Sabe o que é você olhar para o irmão e dizer: posso ver em ti a glória do meu Deus? Você pode dizer isso? Posso ver em ti a glória do meu Deus. Senhor, seja louvado. Verdadeiramente precisamos ser reflexos da vontade e da bênção do Senhor em nossas vidas. Amém? Meus queridos, nós vamos orar nesse momento e nós convidamos aqui à frente o irmão Eduardo, que está nos visitando. Eu gostaria de convidar também o pastor Jorge, meu irmão e pastor Jorge. Esses dois irmãos viram aqui à frente e eles vão orar, agradecidos à palavra do Senhor, agradecidos pelos louvores, agradecidos a Deus pela oportunidade que nós temos de louvar o seu nome, e que o Senhor traga hoje a essa casa salvação de vidas, que é o objetivo de todo servo. Quero aproveitar, peço aos irmãos que subam, por favor, aqui, pastor Jorge, irmão Eduardo. Francisco, por favor, Francisco, vem aqui à frente, isso. Francisco, ele é irmão de Lúcia. Fique de pé, por favor, Lúcia, lá no coral. Aqui no coral tem Lúcia. Pode vir para aqui, Francisco. Irmãos, Francisco, ele permitiu que a gente dissesse o que eu vou dizer aqui agora. Ele estava nas ruas lá do Rio de Janeiro, dependente químico. Veja o que o diabo faz com um homem. Pode ser grande como esse, pode ser pequeno. Ele prende o homem com um laço. O Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. Ele está vindo do Rio de Janeiro para cá. Teodósio conseguiu uma vaga para ele. Ele vai passar uns dias numa granja, se descongestionando. Eu peço a vocês que orem por Francisco. Tem alguém aqui que vai orar por Francisco? Fique de pé, por favor. Eu estou pedindo que você ore por Francisco. Francisco é esse rapaz, esse grandão ali, ó. Irmão de Lúcia. Também não é pequena. Vieram de lá do Rio de Janeiro dois irmãos, pastor Flávio e... Pastor, está aqui ele? Márcio não. Márcio não está aqui. Eles vieram em caravana para dar vida ao seu irmão, restaurar seu irmão, tirar seu irmão das drogas. E eles contam conosco, nós vamos dar um apoio a eles. Aqui, nós igreja, vamos dar um apoio. Esse povo todinho aí, Francisco, está levantando para orar por você. É bom isso? Quer dizer alguma coisa? Quer agradecer? Obrigado por todos colaborarem com a minha recuperação em nome de Jesus. Esses irmãos vão orar por ele, por Francisco, pastor Jorge. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome. Aqui estamos na tua presença, Deus, e nós colocamos a vida do Francisco nas tuas mãos, ó Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidados especiais para com ele. Assim o Senhor o trouxe aqui, meu Deus, para tratá-lo, para curá-lo, libertá-lo, Deus eterno, transformá-lo em uma nova criatura. Nós vamos ver muitos frutos, Pai, vindo da vida desse homem. Vai se tornar um homem de Deus, para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos nos comprometer, Deus, de estar orando pelo Francisco. Toca no nosso coração, nos incomoda com teu Espírito Santo, Senhor. Meu Pai, estamos aqui para te adorar, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. O Senhor é exaltado nesse lugar. Deus, fala aos nossos corações nessa noite, converte aquelas pessoas, Deus eterno, que estão andando longe de ti, transforma, liberta, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Deus, por estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, Pai bondoso, nós estamos aqui esta noite, ó Deus,
Gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de encontrar o Teu povo, Senhor, reunido para cultuar, adorar o Teu nome, Senhor. Ó Deus Santo, Deus amado, pedimos, ó Deus, que Teu Espírito possa esta noite, ó Deus, usar a Tua igreja, Senhor, para, ó Pai, libertar, ganhar almas, ó Deus, para pregar, ó Deus, o Evangelho da graça do Teu reino, Senhor, e dar salvação, ó Deus, àqueles que precisam, ó Deus. Ó Pai, a vida do Francisco apresentamos a Ti, ó Deus, pedindo ao Senhor que Tu possa dar a ele força, Deus, que Tu possa dar a ele, Senhor, persistência, Senhor, para um momento tão difícil, Senhor, que Tu possa restaurá-lo, Senhor, libertá-lo por completo, Deus, que ele possa vir a ser um vaso, ó Pai, usado por Ti, ó Deus, para ainda, Senhor, dar testemunho, ó Deus, do milagre, ó Pai, que Tu fará na vida dele, Deus. Ó Deus, abençoa ricamente esta igreja, Deus. Como é bom, Senhor, encontrar aqui o Teu povo reunido, ó Deus, que tem cantado, louvado, adorado, pregado a Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, que esta igreja, Senhor, continue sendo usada por Ti, ó Deus, para, ó Deus, nesse tempo ainda, Senhor, transmitir o Evangelho da graça, Senhor, o ID de Jesus Cristo, Deus. Abençoa, Senhor, os pastores, ó Deus, a liderança desta igreja, Senhor, cada membro, Deus, ó Pai, a representatividade, Deus, que ela tem neste bairro, ó Deus, que ela possa continuar, ó Deus, com a graça, Senhor, com a missão, ó Pai, de levar o Evangelho, Deus. Abençoe este culto, ó Deus, usa, Deus, cada ato aqui, ó Deus, nesta noite, para falar aos corações, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Os irmãos podem sentar. E dentre nós, basta que tenhamos percepção, atenção. Existem muitos Franciscos entre nosso povo e que carecem da nossa atenção, do nosso amor. Meus queridos irmãos, nós vamos nesse momento dedicar, entregar, devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós convidamos os irmãos diáconos para esse importante momento. E nós vamos louvar juntamente com o irmão Arthur e Ricardo nesse momento. Eu quero mais uma vez saudar a igreja em nome do nosso Senhor Jesus. E aqueles que não estiveram de manhã, eu quero novamente reiterar a minha gratidão a Deus e aos irmãos que têm orado, visitado, acompanhado o meu pai, né? Graças a Deus, o Senhor fez um milagre ali, né? E ele já está bem melhor. Cremos, né, que o nosso Deus tem um plano em todas as coisas e permitiu que com a chegada da família ele tivesse um novo ânimo, né? Isso foi muito importante para ele. E também os irmãos acompanhando, orando, ajudando cada um do jeito que pode. E eu quero agradecer ao Senhor, tá? Continuem assim com todos os enfermos, porque eles precisam, tá? Do nosso apoio, do nosso amor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua direção, Santo Deus, pela Tua igreja, ó Deus bendito, atendendo assim, ó Deus, o anseio do povo que precisa do Senhor. Amém. Obrigado pelo nosso irmão Arthur, tão pouco tempo que ele vai passar por aqui, mas nós já estamos com saudade do Teu servo. Mas continua abençoando ele no seu pastorado, abençoando toda a sua família também, Santo Deus, e continua com a família do irmão Arthur que moram aqui, que são fundadores desta igreja, que eles continuem, Santo Deus, também agraciados pelo poder de Deus. Amém. Também, Santo Deus, entregamos nas Tuas mãos as ofertas e os dízimos que vai ser recolhida. Cada pessoa, Santo Deus, coloque o seu coração para missões, ó Deus bendito, porque assim missões nasceu no coração de Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convidei o coro masculino que ensaiou hoje de manhã para me ajudar neste cântico. Então, se você que é do coro, ou mesmo você que conhece, o hino que eu vou cantar para louvar ao Senhor é Chora Israel, né? Lamento de Israel, é bem conhecido. Então, você que é homem, né? É um hino para os homens, tá bom? Então, você que quiser louvar aqui ao Senhor, pode vir aqui, tá? Nós não ensaiamos essa música não, mas eu sei que muitos conhecem. Pode sair do seu lugar, vem aqui, fica aqui comigo aqui, tá? Eita, os irmãos estão, acho que ficaram em casa, né? Isso aí. Vamos louvar o Senhor, então. Isso, rapaz, pode sair, isso aí. Agora sim, ela está chegando, hein?
Estão com vergonha? Não fique com vergonha não, pode vir, louve ao Senhor. Isso, pode subir, só os homens. Muito bem. Babilônia representa tudo que nos prende, as coisas deste mundo. Sião é o lugar onde Deus habita. Então, na história de Israel, houve um período em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, porque deixou de adorar o Senhor. E hoje, como igreja, muitos de nós vivemos ainda na Babilônia, presos pelas coisas deste mundo, pelos prazeres desta vida. E você, nesta noite, tem a oportunidade de deixar a Babilônia, o que quer que te prenda, e voltasse para os braços do Senhor Jesus. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando em cativeiro te levarão de Sião, e teus sacerdotes prantearão de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Todos juntos. Chora Israel,
Supremo Deus, Deus de amor, nossas almas estão alegres e felizes, Senhor, porque estamos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de adoração e louvor. Muito obrigado por essas vozes que te louvam o Teu nome. Que as suas vidas possam ser um eterno louvor. Rogamos pela Tua igreja hoje reunida, que cada dia ela possa estar presente para fazer o Teu trabalho. Agradecemos os irmãos aqui presentes, os visitantes, para que eles nesta noite tenham um encontro com o Senhor. Abençoa o mensageiro, usa o Teu servo poderosamente. Nós queremos agradecer pela vida dos irmãos, do pastor Arthur e sua família. Que Tu continue abençoando o seu pai, para que ele possa ainda voltar a esta casa, com tanto ele ama, com tanto ele fez por ela. Rogamos por todos os irmãos que estão enfermos, derrama a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós queremos te agradecer pelos irmãos que puderam ofertar dízimos e oferta, que tenham feito com alegria. Também abençoa aqueles que puderam fazer, que eles tenham oportunidade de te servir com os seus bens. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te louvamos e te adoramos. É no precioso nome de Jesus. Amém. Diante de tudo que nós temos visto e ouvido, não nos resta outra coisa, senão nos rendermos diante do Senhor. Nesse pensamento nós vamos ouvir, louvar, juntos com o coral da igreja, e logo após o Senhor enviará ao seu servo a sua mensagem para os nossos corações. Amém? Irmãos, quero cumprimentar também os irmãos que estão nos vendo e ouvindo pela internet, dizer que é uma grande alegria poder compartilhar com os irmãos de longe. E sugerir aos irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo de longe, Itália, Estados Unidos, Nigéria, outros países, Portugal e outros estados, os irmãos que estão longe, os irmãos que estão aqui na cidade, não puderam vir, nos comuniquem. Falem conosco através do nosso Facebook. Eu estou assistindo o culto para que nós divulguemos o alcance desse trabalho, desse ministério que está sendo feito pelos nossos irmãos da mídia. Uma bênção para a igreja. Nós não temos nos incomodado muito, irmãos, com vestirmos uma roupa bonita para aparecer para os irmãos que estão longe. Nós aqui também precisamos de uma roupa bonita para os de perto. Só pedimos aos irmãos que estão presentes no culto que não saiam muito. Os irmãos que estão longe ficam pensando, é irreverência isso. Mas nós também aqui de perto podemos pensar a mesma coisa. É irreverência. Mas é porque nós não somos atores. Não somos atores. Não estamos fazendo um espetáculo para a televisão. Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Então não estamos aqui para fazer uma peça teatral. Não. Somos o que somos. Nos alegramos com tudo isso que nós estamos fazendo. Podemos fazer melhor, com certeza. Nós vamos ouvir o coral mais uma vez. Eu convidei o pastor Edivaldo para trazer essa palavra hoje, porque um dos motivos, eu já tinha chamado ele há algum tempo para falar ao nosso coração e para trazer uma palavra sobre o trabalho na congregação de Jardim Rio Doce. Ele substituiu o irmão Edson. E desde que ele substituiu o irmão Edson, não veio aqui ainda dizer como está o trabalho ali. Então, no início da sua palavra, ele vai dizer como está o trabalho da nossa congregação em Jardim Rio Doce. Depois ele vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Também porque ele participou do protesto, irmãos. Se escandalizem. E Nilcinho também. Foram os dois lá para Conde da Boa Vista, andaram até o Marco Zero, com cartazes, com camisa contra a PEC 37.
a gente ficou em casa orando. Mas graças a Deus pela vida deles, são pessoas revolucionárias, que podem revolucionar o mundo com a mensagem do Evangelho e com ações pequenas, atitudes, sem violência, manifestações, dizendo: nós não estamos satisfeitos. Há uma insatisfação represada no coração do brasileiro. Há uma insatisfação represada no nosso coração. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. E vamos fazer. Vamos ouvir o coral mais uma vez. Há um irmão chamado Romero, de lá de Jardim Atlântico. Onde está o irmão Romero, por favor? Seja bem-vindo, irmão. É uma alegria recebê-lo. E todos os irmãos que estão nos visitando nessa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los e poder compartilhar o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Chegou agora a congregação de Jardim Rio Doce. Eles estavam esperando um transporte e agora eles vieram. Edivaldo vai apresentá-los para que os irmãos possam conhecê-los e cumprimentá-los também. Mas vamos ouvir o coral. Logo em seguida, o pastor Edivaldo vai nos trazer a mensagem de Deus. Igual ao nome de Jesus não há, nem mesmo o tempo pode arruinar. Não há um nome igual. Primeiro, último, princípio e fim. Rei que entre rudes teve o seu viver aqui. Não há um nome igual. Falai do Deus leal, cantai Cristo, glória e louvor ao nome Cristo. Não há outro mais só Cristo, a força e poder do nome Cristo, meu Jesus, pra sempre reinarão reis. Cristo, quem criou o mundo pelo seu poder, porém favores seus eu posso ter. Não há um nome igual. Deus único, grande, grande eu sou, mas quis morrer por mim, por ti um pecador. Não há um nome igual. Falai do Deus
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Este é o tema, ou a divisa da Congregação Batista em Jardim Rio Doce. Eu queria que os irmãos que representam a Congregação Jardim Rio Doce, que estão aqui, que conseguiram chegar até aqui, por favor, ficassem de pé. Nós, hoje, na Congregação Jardim Rio Doce, somos 25 membros batizados e 25 congregados. Pode sentar, Deus abençoe vocês. E daqui a gente vai saindo daqui, nós vamos para a congregação continuar. Eu prometi a eles, pastor Edvan, que ia trazer uma parte da mensagem aqui e a outra parte lá, para dar consequência, e eles toparam. Graças a Deus por isso, pela vida deles. Mas quero dizer mais aos irmãos com relação ao trabalho na Congregação Jardim Rio Doce. Estou na congregação desde novembro, se eu não me engano, de 2012. E durante esses cerca de 7 ou 9 meses que nós estamos ali, nós estamos implantando grupos familiares. Os grupos familiares são mais conhecidos por nós por núcleos de oração. Os grupos familiares, começamos lá com 4 grupos familiares. Paramos outros trabalhos que nós tínhamos e combinamos com a congregação. Vamos fazer grupos familiares. Cada 5 irmãos foi para a casa de um deles para orar toda segunda e sextas-feiras. A proposta era que por volta do mês de maio nós iríamos multiplicar. E fizemos uma reunião há cerca de 15 dias atrás. E hoje, a partir de amanhã, seremos 8 grupos familiares, dos quais alguns líderes dos grupos estão aqui representados junto com os irmãos. Amanhã, nós teremos 8 casas dentro da Ilha de Santana se reunindo para orar e ler os salmos. Nossa proposta é que daqui para o final desse ano, nós tenhamos mais 8 casas. Cada um desses núcleos vai produzir em 6 meses um núcleo. E no final de um ano nós teremos 16 casas. Faça essa contabilidade, essa conta aí comigo. 16 casas, a 5 pessoas, serão quantas pessoas? Quantas? 80 pessoas orando nas segundas-feiras. Esse é o nosso plano para este ano. Mas para chegarmos a esse plano, o que fizemos? Durante 6 meses nós estivemos estudando e pregando apenas no livro de João. Quando eu dizia, irmãos, eu vou pregar hoje sobre, aí todo mundo já abria João, né? Foram 6 meses, todos os domingos à noite, pregando sobre o livro de João. Inclusive vou fazer um apanhado das mensagens e compartilhar hoje com os irmãos aqui daqui a pouco. Também pela manhã, nos domingos, nós estamos estudando sobre a igreja, porque a nossa perspectiva é de visão integral, de missão integral. Então, estamos falando sobre a igreja, tratando de uma eclesiologia com base em Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, todos os domingos, já há cerca de 1 mês e meio, sempre que eu estou lá com os irmãos, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, eu estou pregando pela manhã sobre isso. Nas segundas e sextas nós estamos estudando os salmos, e nas quartas-feiras nós estamos estudando agora o livro de Romanos. Todas as quartas-feiras a gente anda um pouquinho do livro de Romanos. Então esse é o caminho que nós estamos tomando, reforçamos, ajudamos os irmãos na área do louvor e estão desenvolvendo-se, e todos os irmãos de Jardim Rio Doce, eles nasceram e estão se criando e se desenvolvendo liderança ali. É assim que tem sido desenvolvido o trabalho em Jardim Rio Doce para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, mas também eu estou
os irmãos também sabem que eu trabalho com a igreja no CDI Criança do Reino. CDI Criança do Reino, nós somos hoje 320 crianças, cerca de 180 famílias. E essa semana teve uma coisa bem legal aí para todo mundo, que a gente levou cerca de 40 adolescentes para uma pizzaria. Foi legal demais. Rodízio de pizza com 40 adolescentes. Pode crer. Foi muito bom. Graças a Deus por isso. Eles fizeram aniversário. Eles fizeram um aniversário antes do semestre. E aí o prêmio que a Compete, junto com a igreja, nos deu foi esse. Vamos levá-los à pizzaria. Eu tive essa grande e árdua missão. Muito difícil isso. Mas também essa semana nós estaremos ainda esse mês realizando a semana show de bola. Nós vamos fazer diversas modalidades esportivas e a criançada vai jogar futebol, vôlei, etc, etc. aí. Graças a Deus por isso. Por último, quero dizer aos irmãos que estou presidente do Conselho da Criança e do Adolescente do município de Olinda. Acho que já disse isso algumas vezes aos irmãos. Nós temos 66 ONGs que trabalham com crianças em Olinda e temos cerca de 10 programas que trabalham também com crianças. Olinda hoje institucionalmente atende cerca de 6.500 crianças e adolescentes entre programas e as ONGs. E nesse momento está sendo feita a campanha para a eleição de um novo conselho tutelar. E o presidente da comissão de eleição do conselho tutelar e o presidente do Conselho da Criança sou eu. Peço aos irmãos que orem por nós para isso. A eleição do Conselho Tutelar é a segunda maior eleição do município. Na última eleição tivemos uma média de 12 mil votantes. Algumas pessoas têm me questionado sobre isso. Igreja faz isso, pastor? Eu tenho respondido com a palavra de Deus dizendo assim: vós sois o sal da terra. Onde é que é para ter o sal? Vós sois a luz do mundo. Onde é que é para ter luz? Tenho respondido em paz sobre isso. E nós realizaremos no dia 14 de julho, daqui a 2 domingos, este momento de eleição. Entre outros, o propósito é com base em Gênesis 12, verso 2. Eu saio da minha casa todos os dias para realizar isso. Sê tu uma bênção. Desejo ser bênção para pelo menos uma pessoa todos os dias durante a minha vida. Esse é o propósito e minha missão. Estive agora há pouco, como o pastor Edivan falou, disse a ele que eu ia entregar os outros que estavam também no negócio, mas vou aliviar. Estive agora há pouco em protestos e passeatas. Quero dizer aos irmãos, eu luto contra a injustiça social dentro dessas comunidades já há muitos anos, muitos de vocês conhecem. E ninguém, com licença da palavra, ninguém ouve os pobres. Ninguém ouve os pobres. E estava preocupado com eles, estou preocupado. Eu sei que não é por aí não, mas é também por aí. Alguém me disse: eu vou com você. Eu disse: olha, você não. Você não vai comigo não. Você pode ir, porque o local é livre e tal, mas você não vai comigo não. Você não faz nada por pobre nenhum. Na hora da passeata você vai. Você não vai não, quer ir, vai com outra pessoa. Desculpe a minha chatice, mas a resposta foi essa. Por último, entre tantas brincadeiras nas redes sociais, e entre nós, quero destacar aos pais. Estou dizendo tudo que eu me envolvo. Quero destacar os pais. Tenho ficado até tarde tomando conta do meu pai em casa, que muitas vezes sai da cama e vai andar dentro de casa com a sua cadeira de rodas e com risco de queda sempre. E às vezes 2, 3 horas da manhã eu estou lá. E
tenho encontrado algumas crianças e adolescentes, os pais que têm comprado seus celulares com acesso à internet. Talvez o seu filho saiu da rede, lá no computador, mas está na cama, embaixo do lençol. Dá uma olhada nisso. É só uma dica. 2 horas da manhã, adolescentes com 12 anos, meninos, meninas com 10 anos. E aí, quando eles percebem que eu vejo, aí eles ficam, como é que chama? Offline. Acho que é isso aí. Mas dá uma olhada, pai, mãe, tio, tia, vô, vó, acompanha isso aí, porque é assim que a gente vai ajudando eles a melhorarem. Eu espero que eles não me deletem depois de hoje. Essa é a minha expectativa. Acho que eu vou perder alguns amigos na internet. Mas hoje quero compartilhar com os irmãos e amigos uma mensagem que desenvolvemos na congregação Jardim Rio Doce. A imensurável graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler do 10 ao 14. E a palavra de Deus nos diz assim. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 10 a 14. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Vamos juntos esse, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Gracioso Deus, esse é o teu rebanho, Senhor. Dá-nos o alimento para esta hora. O Senhor é o nosso pastor, e o Senhor não nos faltará. Alimenta-nos em pastos verdejantes, nova água nesta noite também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A imensurável graça de Deus. João, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz no seu prólogo, nesse início do livro, palavras profundas, tão profundas que eu estou acreditando que ele nos ajudou, inspirado por Deus, mais uma vez, ele nos ajudou, se ele continuasse falando do jeito que ele veio falando, o capítulo 1 em diante, o início do capítulo 1 até o verso 14, se ele fosse falando sempre todo o evangelho desta maneira que ele vem falando, seria muito mais difícil a interpretação desse texto. Por mais que nós tivéssemos ferramentas de interpretação bíblica, existem algumas palavras, existem algumas coisas que estão escritas nesse texto, que no seu original e naquele período e naquele local teve um valor, e para nós, neste período, neste local, com a frágil linguagem que nós temos em muitas coisas, principalmente no sentido da interpretação,
nós perderíamos muito do seu sentido. Muito do seu sentido. Mas uma coisa também está certa, é que João já deixa claro para nós no capítulo 20 de João. Abra sua Bíblia. João 20, verso 30 e 31. A Bíblia nos diz assim, João de imediato deixa para nós esta tranquilidade. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém. Esta palavra de João, ela tranquiliza-nos e dá base para o que eu estou querendo trazer para os irmãos em nome de Jesus hoje. Devido à grande dificuldade e o nível de espiritualidade de entendermos a letra desse texto, João passa depois a contar-nos histórias. Histórias que vêm explicar estas falas. Essa é a dinâmica que eu estou acreditando que João fez. João escreveu os 14 primeiros versículos com palavras profundas. E para nós entendermos, ele narrou histórias verídicas, explicando aquilo que ele estava dizendo. E quero trazer, por exemplo, a primeira fala do verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por mais que a gente estude, mas na nossa época, no nosso tempo, entender essa palavra, dar o valor devido a ela, é muito difícil para nós. O Verbo, a palavra de ação que tornou-se carne e habitou entre nós. Aquela palavra criadora do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, tornou-se homem e habitou entre nós. Aquele ser todo-poderoso, criador do céu e da terra, tornou-se homem e habitou entre nós. Então, por mais que a gente buscasse expressões para explicar, ela não teria o peso, o valor do que João fez. João, inspirado pelo Espírito Santo, passei a entender desta maneira. E sabendo disso, ele começou a contar histórias. Quero trazer aqui algumas histórias para provar aquilo que João estava dizendo. Primeiro, quero deixar claro que Jesus não estava dizendo tudo e João com um papelzinho lá anotando, não. Anos depois do acontecimento, João, para não perder tudo aquilo que foi feito, e eles estavam contando a tradição oral, contando e contando, eles decidiram escrever. E João escreveu aquilo que ele mesmo disse: para isso, ou escrevendo isso, essas histórias eles irão crer. E assim Mateus, Marcos e Lucas. João escolheu essas histórias para provar que o Verbo se fez carne. João chegou a esta conclusão, que aquele homem
era carne, mas era Deus, totalmente Deus. João chega a esta conclusão porque ele não é nascido da vontade humana. E só irão receber esta revelação para nascer de novo aqueles que encontrarem-se com Jesus Cristo. Verso 13 de João capítulo 1 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João estava percebendo isso em si. Esse era o testemunho de João, que ele coloca no papel para nos ajudar, inspirado pelo Espírito Santo. E nesse testemunho ele diz que o Verbo se fez carne, como João chegou à conclusão de que Jesus é Deus. Como João chegou à conclusão de que aquele homem é Deus. João viveu cerca de 3 anos e meio na companhia direta com Jesus. João andou com Jesus, conviveu com ele, viu muito do que ele fez. Muito mais daquilo que ele narrou, conforme já citei. Mas eu quero trazer outros textos para dizer por que João chega à conclusão de que Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Porque João entende que Jesus é Deus. João entende que Jesus é Deus, está narrado no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 19 e 20. E a Bíblia nos diz assim. Prestou atenção? As páginas passando? Que maravilha, os crentes procurando. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versos 19 e 20, a Bíblia nos diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Depois de passar por essa experiência, e João estava naquele barco, anos depois João escreve: ele é Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, andou por cima das águas. Os milagres de Jesus, a palavra de Jesus, a companhia dele provava que ele é Deus. Você vai reconhecer Jesus Cristo como Deus em sua vida a partir do dia que você começar a buscá-lo, a ler a sua palavra, a dizer a ele: Senhor, o Senhor que escreveu, que permitiu que os homens escrevessem isso, fale comigo. Agora é preciso ler o texto no mesmo espírito que ele foi escrito, senão a revelação não chega. Em segundo lugar, João, eu quero citar aqui, entre outros textos, mas eu escolhi estes, entre outros textos que João chega à conclusão que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi na declaração de Natanael. Evangelho de João, capítulo 1, verso 49. No verso 49, a Bíblia diz assim: então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém.
Quando com Natanael Jesus mostra ali que ele é onipresente e onipotente, onisciente, melhor digo. Jesus, na conversa com Natanael, diz que ele sabia onde Natanael estava. João vê aquele negócio. João soube. Ele não estava ali ainda. Soube do testemunho de Natanael e escreve: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estas conclusões inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, trazidas por João para nós precisávamos de histórias como estas para fixar e ficar claro esta palavra. Em Natanael, essa declaração: este és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus faz uma promessa magnífica a Natanael, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Vamos dizer juntos essa última frase? Pois maiores coisas do que estas verás. João 1:50. Só essa última frase juntos, por favor. Pois coisas maiores que estas verás. Amém. Mas uma outra palavra lá em João, fique no capítulo 1, por favor, e no verso 14. Uma outra palavra que João traz aí, que é muito forte para nós também, é cheio de graça. Cheio de graça. E desde a nossa infância até as classes dos mais idosos entre nós aprendemos num coro só que graça é favor imerecido. E a gente fica crendo mesmo que explicou a palavra graça. Dizer a alguém o que é graça, graça é favor imerecido. Você acha que explicou o que é graça? Talvez a gente se livra da questão naquele momento, mas não explicou o que é graça. João diz que Jesus era cheio de graça. Cheio de graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no verso 4 do capítulo 1, Efésios capítulo 1 e verso 4, ele diz: Deus, que é riquíssimo em misericórdia. João, na sua linguagem, ele diz: Jesus é cheio da graça. O que os dois estão falando sobre a linguagem nossa, de corais e de música, é incomparável. Quando nos foge, quando nos falha a linguagem para dizer aquilo que a gente precisava dizer, outros vão dizer a tremenda, a gigantesca, a imensurável é a palavra que eu estou usando hoje, que não se mede, que não tem como a gente medir a graça. Mas ouvir João dizer que Jesus é cheio da graça, eu fiquei me perguntando, por que é que João chega a esta conclusão de dizer que Jesus é cheio da graça? Eu lembrei de tanta coisa. Chegar à conclusão de que Jesus é cheio da graça é lembrar da história que João contou a gente no capítulo 3 do Evangelho de João, o encontro dele com Nicodemos. Nicodemos se achando, chegando lá, e Jesus diz a ele: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus é gracioso, por quê? Porque ele entende
que aquele rapaz precisa de nascer de novo. Isso é a graça. Exemplo da graça também com a mulher adúltera em João 8. Eu fico pensando sobre João 8, que Jesus expressou a sua graça ali com todo mundo, né? Com todo mundo. A gente foca muito na mulher adúltera, mas Jesus foi gracioso com todo mundo. Ele dá uma aula, traz a consciência de todo mundo quando ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquela palavra magnífica, ele corrige ela, corrige eles, não deixa eles serem excedentes, não deixa eles serem letristas, não deixa eles serem incoerentes. Ele confronta eles, dizendo que eles também são pecadores. A expressão da graça ali é com todo mundo. Não é só com ela. Até os apedrejadores experimentaram da graça. Até aqueles que estavam com intenção de matar, experimentaram da graça. Porque a graça, ela é para todos. Porque na sua expressão, em sua anotação, João diz em João 3,16, por favor, todos juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Jesus foi gracioso com a samaritana. João diz que Jesus é cheio da graça por conta disso, porque ele foi gracioso com a mulher samaritana, que mesmo sendo quem foi, ele foi lá tomar água com ela. Mas uma outra das coisas desse versículo, Evangelho de João, capítulo 1, e no verso 14, e trabalhamos ali em Jardim Rio Doce, é que Jesus é cheio de verdade. E até aí estava tudo bem. E até aí estava tudo leve. E até aí estava tudo. Mas Jesus é cheio de verdade. E fica muito difícil para a gente entender isso, porque está misturado no sangue brasileiro tanta coisa. Mentir ficou tão normal. Virou hábito, costume de muitos. Não ser verdadeiro virou normal. Mas João diz que Jesus foi cheio de verdade. Há uma crise para muitas pessoas entre a graça e a verdade. E tem que ficar claro para nós, aquele que é, eu acho interessante quando João escreve, e de verdade. Na minha versão diz, cheio de graça e de igual modo, de verdade. Aquele que é todo graça, também é todo verdade. Por essa razão, eu fiquei lembrando que João, qual foi a história dentre elas que João usou para dizer que Jesus é todo verdade? Pensei em usar aquele encontro que Mateus narrou
de Jesus com os fariseus, dizendo aqueles ais todos, mas eu queria me prender ao Evangelho de João. E aí lembrei, foi no Evangelho de João, sim, que Jesus disse sobre si: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? João 8:32. Mas quero trazer um outro texto que Jesus também disse, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As narrativas de Jesus se autoproclamando como verdade, tirar a mentira do meio da vida de uma pessoa. Mas quando João diz cheio de verdade, eu lembrei desse encontro que citei ainda agora com Nicodemos. Dizer a Nicodemos: você é mestre, rapaz, não sabe de nada. Isso é dizer a ele a verdade. Tem muita gente que quando chega na frente dos mestres, treme. Dá um jeitinho para não dizer a verdade. Jesus chegou para o mestre e disse: tem que nascer de novo, menino. Mas quero lembrar mais um texto, quando Jesus, para entender que João, por que João disse isso, Evangelho de João, capítulo 8, eu já citei essa história, no verso 7, da mulher adúltera. João diz que Jesus é cheio de verdade, e diz assim: como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Dizer isso a uma multidão furiosa, que está todo mundo errado ali, é ser cheio de verdade. É ter segurança da verdade. João, naquele instante, inspirado por Deus, diz que ele viu Jesus ser o Verbo encarnado, ele viu Jesus ser cheio de graça, ele viu Jesus ser cheio de verdade. Por último, uma das coisas que João diz nesse texto é de João 1,14. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E vimos a sua glória. Eu não sei quem estava perto de João. Eu sei que João testemunha e diz que mais de um viu a glória. E eu quero pedir emprestado um texto lá em Mateus, no capítulo 17, versos 1 e 2, quando Jesus se transfigura. Vamos lá? Mateus, capítulo 17, verso 1 e 2. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e quem? João. Estava lá. É por isso que ele disse: vimos a sua glória. É por isso e por outros motivos, João viu a glória do Senhor Jesus, tanto que ele escreveu o Apocalipse.
Ele viu a glória do Senhor Jesus, escreveu 3 epístolas. Ele viu a glória do Senhor Jesus e deu o seu testemunho. Ele viu a glória do Senhor Jesus. Mas está aí, vamos ver. Mateus 17, verso 1 e 2. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Amém. Aquela experiência que Pedro, Tiago e João tiveram foi uma experiência magnífica. Mas eu não quero crer que apenas por aquele momento que João disse, vimos a sua glória. João disse, vimos a sua glória. Todos os momentos que ele viveu com Jesus foram momentos gloriosos. Foram momentos magníficos. Quero dizer aos irmãos, nós precisamos pedir a Deus para ver a glória de Deus, para experimentarmos ser cheios de graça e de verdade e vermos a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo para ver a glória dele, para dizer um dia como Natanael disse, tu és o rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Há alguém aqui nessa noite que deseja, não tendo ainda recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador, e deseja receber Jesus em sua vida, porque Ele é cheio de graça e de verdade. Há alguém aqui nessa noite, faça um sinal com sua mão. Diga, eu quero Jesus em minha vida. Graças a Deus pela sua vida. Há mais alguém aqui nessa noite que, tendo ouvido sobre a graça e a verdade do Senhor Jesus, quer viver a vida com Ele, para o louvor e a glória dEle, para experimentar, sabe, durante todas as coisas que Deus tem feito em nossas crianças, nos seus pais, e em muitas coisas que nós temos visto Deus fazer, eu diria, com João, fazendo um coro com João, temos visto a sua glória. Quero convidar você para dizer conosco, um dia, eu quero ver a glória do Senhor em sua vida. Há mais alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, viver para Ele? Faz o que eu digo, compromisso da embaixada, servi-lo sempre. Há mais alguém aqui nessa noite? Por favor, venha até aqui para toda a igreja lhe ver. Pode acompanhá-lo. Pode vir. Nós vamos cantar um dos nossos hinos, louvando a Deus pelo que Ele tem feito por nossa terra, por nosso povo. Pode vir. O nome dele é Jailson. Nós vamos orar por Jailson e vamos agradecer a Deus por isso. Pastor, por favor.
Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, por nós. Alguém pode acompanhar Jailson? Pode vir até aqui à frente, a pessoa para acompanhá-lo também. Nós vamos ouvir nosso irmão pastor Arthur. Enquanto ele canta, o pastor Edvan assume e você está convidado a vir aqui à frente, entregando sua vida a Jesus Cristo. Quero agradecer essa doce oportunidade. Amém. Autor da minha fé, Grupo Logos. Fica em pé, vamos cantar com ele. Agradecemos a Deus por essa ocasião festiva. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui estão esses irmãos, estão entregando a sua vida ao Senhor. A glória de Deus. Vimos a glória de Deus. Aleluia. Vimos a glória de Deus na vida desses irmãos. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos e alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glórias. O som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Por quê? Pois temos todos um só
ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Autor da nossa fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Autor da nossa fé. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida de Jailson, de Lourdes, de Júlia, pessoas que nessa hora, Senhor, por providência, por misericórdia, entram para a família celestial. Glória ao teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque tu tens contemplado a tua igreja, tu tens recebido o louvor da tua igreja, tu tens recebido, Senhor Deus, e tens nos dado a tua palavra de vida eterna. Senhor Deus, tens salvado vidas nessa ocasião. Graças te damos, Senhor Deus, porque há alegria em nossos corações, porque há alegria no céu, porque há alegria, Senhor Deus, dos anjos no céu, porque a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Graças te damos por esse momento, Senhor, em que as portas do céu são abertas, em que a tua palavra é revelada para nós, em que vimos, Senhor Deus, a tua glória na pessoa de Jailson, de Lourdes e de Júlia. Recebe-os, recebe-nos, consagra-os a ti, Senhor Deus, enche-os com teu Santo Espírito. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos ouvir mais uma vez o coral. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Edivaldo, pelo seu trabalho na congregação, pelos irmãos que vieram da congregação e agora vão voltar para realizar o culto lá. A igreja não pode ficar fechada, mesmo em Jogo do Brasil, não pode ficar fechada. Teremos segundo culto, teremos segundo culto. Se você quiser ficar, fique. Teremos segundo culto. E eu tenho certeza que não será pequeno o segundo culto. Tenho certeza disso, porque muitos irmãos virão. Se você quiser ficar, fique também. Vamos ouvir o coral. Firmamento esse